Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Foxcast, dessa vez o número 37. Olha só que bênção! E hoje queremos falar sobre Natal e Jesus. E nós temos uma convidada maravilhosa e eu quero anunciar daqui a pouco. Mas primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e também aos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer em nome de Jesus a Visão Transporte, a AMC Transporte, a Marco Construtora Empreendimento em Marabá, a Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, a Renovar Recapagem, a Lanchonete Votuca, Paulinho Motos, Império Tratores e também a Favareto Tecnologia. Estes patrocinadores que o Senhor tem nos abençoado e tem mantido esse programa de pé. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu oro para que vocês tornem-se sempre mais prósperos e que vocês produzam a 30, a 60 e a 100 por um no reino de Deus. Muito obrigado, Vilce Lúcia, muito obrigado, Irmã da Luz, muito obrigado, doutor Marcos, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, doutor Jairo, muito obrigado, Daniel e Poliana, muito obrigado, Vasterli, muito obrigado, Rodrigo e Lê, muito obrigado, Paulinho e Valéria, muito obrigado, Lucilene e Carlos, e também muito obrigado ao querido Fernando e a sua filha e o seu esposo, seu genro, a doutora Bárbara. Muito obrigado a vocês que têm empenhado conosco nessa jornada maravilhosa, nesse desafio. E sem muitas delongas, hoje, em especial, nós temos a alegria e eu diria o privilégio de receber uma mulher que não marcou apenas a cidade onde nós moramos, mas marcou a minha vida, né? Uma mulher que carrega graça, carrega discernimento, carrega profundidade espiritual e que tem sido uma voz sensível do Espírito Santo na nossa casa, na nossa igreja, no reino de Deus, por onde ela anda. Hoje nós temos a honra, e eu tenho o privilégio e a honra de receber aqui nos nossos estúdios a minha esposa, Meire, conhecida Meirilene Lima Rezende Lopes. Mas para mim é o meu amor, a minha esposa, eterna e sempre. Estamos aqui, meu amorzinho, muito bem-vinda. Como é que é estar aí desse outro lado? Eu tô achando maravilhoso. Eu disse para ele que eu ia fazer igual uma pastora amiga minha que foi pregar e, e ela ficou meio sem jeito na hora da pregação. E quando ela estava diante do púlpito, ela chegou e disse: Olha, eu quero convidar meu esposo, que hoje é ele que vai pregar. Eu disse para ele que se eu me bananasse aqui, eu ia virar e dizer assim: hoje o entrevistado é ele, gente. Mas é uma honra estar aqui. E a melhor parte para mim foi que eu marquei sua vida. Mas, Continua marcando. então, você também é a minha. Mas é maravilhoso estar aqui, poder falar do amor de Deus. E Natal, que é um tema que eu amo, amo estudar sobre o Natal, amo falar sobre o Natal, porque é a vida de Jesus em nós, né? Então é maravilhoso estar aqui para falar disso. Estamos às portas do Natal, uma época linda, mas também muito discutida, cheia de polêmicas, de mitos, de lendas. Com o passar dos anos surgiram polêmicas, interpretações distorcidas, debates sobre símbolos, consumismo e até dúvidas dentro da própria igreja. Nós mesmos passamos por várias dúvidas durante anos, né? Por isso, nada melhor do que ouvir alguém que a gente conhece, que a gente confia, que vive o evangelho com simplicidade, equilíbrio e também profundidade. Amém. Meire, minha esposa, não é porque ela seja minha esposa, mas é um ícone da fé. A minha referência de fé, de adoração, não é Davi, não é Isaac e Jacó, é minha esposa. É você, meu amor. É uma mulher de fé firme, de visão espiritual clara, de convicção profunda sobre Jesus e de uma sensibilidade única para discernir cada estação, o verdadeiro significado do Natal. E é por isso que você está aqui. É por isso que ela está aqui, para falar do que não pode perder o centro.
que é o Natal. E depois, naturalmente, falar de quem é o centro de tudo, que é Jesus. Portanto, eu quero, logo de início, fazer essa pergunta para você, meu irmão. Sobre o significado e a essência do Natal. Na sua visão, o que realmente é o Natal, no meio de tantas versões culturais, tradições, comércios, interpretações, como você define o Natal à luz da fé cristã? Então, Natal, para mim, é a maior expressão do amor de Deus, é a encarnação do Verbo vivo. João 14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Natal para mim é essa expressão do amor de Deus para com a humanidade, de ter enviado seu único filho, não é? E Jesus, ele veio, morreu, nasceu, cumpriu um propósito, nos resgatou para a eternidade. Ele morreu, mas também ressuscitou. Então, Natal significa nascimento. Então, Natal é celebrar a vida, o nascimento de Jesus, né? Então, apesar das tradições culturais e de, às vezes, destonarem um pouco do que diz as Escrituras a respeito do nascimento de Jesus, de data, quando ele nasceu, na verdade, é celebrado no universo inteiro, essa data do dia 25 de dezembro, né, como celebração do Natal. Isso foi instituído no calendário romano, mas se a gente for avaliar com o calendário judaico, são datas que divergem. E há um texto que eu acho tão maravilhoso, que fala um pouco sobre isso, que revela, é uma pista nas Escrituras que revela um pouco sobre essa data do nascimento de Jesus. Em Lucas 2:11, fala disso, que um anjo apareceu aos pastores em Belém e ele revelou que estava vindo o nascimento do Messias, o Cristo, o Senhor, o Salvador. Então, isso foi revelado aos pastores em meados de setembro, outubro, segundo o calendário judaico, né? Então, em dezembro, essa época em Israel é época de inverno, de muita chuva, às vezes até neve, o que indica que pastores não estariam no campo essa época, né? Então, segundo o calendário judaico, nota-se, inclusive, há estudos profundos nesse texto, que meados de setembro que foi a época do nascimento de Jesus, por causa da estação e do clima, né? Então, a gente vê que algumas coisas são distorcidas culturalmente, historicamente, mas uma coisa não se pode mudar, que Jesus nasceu e hoje nós celebramos a vinda do Salvador. Eu gosto demais do texto de Isaías 9:6, e uma promessa antiga, há mais de 2000 anos, foi feita por meio do profeta Isaías, quando ele diz: um filho vos nasceu, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Então, uma profecia que foi dada há milhares de anos, que Jesus viria. Foi revelado já em Lucas aqui 2, né, aos pastores de Belém, que Jesus estava nascendo, estava prestes a nascer. Então, também aos reis magos, né, eles viajaram por 3 meses até encontrar o Messias, até encontrar o Salvador. Então, nós sabemos que Jesus nasceu, e é isso que nós celebramos, a vida do Cordeiro, a vida do Salvador, do Rei dos Reis. Talvez alguém diga, mas celebrar a vida de alguém que não está aqui? Quando a gente perde um ente querido, geralmente nós continuamos, talvez não celebrando, mas lembrando, porque aquilo fica na memória eternamente, né? Então você continua lembrando
e talvez até fazendo honras àquele dia, nem, não celebrando, mas honrando aquele dia, né? E para nós, Jesus não está ligado, o Natal não está ligado para nós à data, mas à vida do Cordeiro. Natal para nós significa celebrar o nascimento do Cordeiro, independente de data, mas a pessoa de Jesus, né? É mais ou menos por aí. A gente percebe que existe muitos conflitos, muitas polêmicas em relação à comemoração do Natal. Mas uma coisa, como você disse, que nós não podemos negar, é que nessa época as pessoas elas tendem a ficarem mais filantrópicas, a ficarem mais cuidadosas com o próximo, distribuem mais cestas básicas. Elas entendem que elas separam essa época para fazer o bem em maior escala, né? Eu acho isso engraçado, sendo que isso tem que ser o ano diário, inteiro, né? Diário, né? Mas tudo bem, para mim assim, independe do dia, se é setembro, se é dezembro, enfim. O importante é que ele nasceu e que Natal é nascimento. Você respondeu muito bem. Por quê? Porque eu vejo que existem muitas polêmicas, principalmente com relação aos símbolos natalinos. Hoje, inclusive, muitos cristãos vivem esses conflitos, né? Nós vivemos lá em casa por muitos anos, né? Exato. Conflitos internos sobre o que comemorar nessa época. Conflitos que, por exemplo, ao chegar diante do almoço, do jantar com a família, ao invés de você agradecer, você tem que repreender demônios. Ou seja, e agora falando de Natal, árvore de Natal, presentes, enfeites, a ceia. Então, meu amor, na sua opinião, o que é tradição cultural e o que é espiritualidade? E até que ponto uma tradição pode ser vivida sem ferir os princípios da fé? Nossa, essa pergunta, esse assunto é muito pertinente para nós, porque, como você mesmo falou, né, amor? Nós vivemos... Eu nasci num berço católico, onde eu vi minha mãe arrumando a casa. Há uma cultura no catolicismo em que você começa a organizar a casa 3 meses antes. Começa tipo 6 de novembro e vai até 6 de dezembro. Então é um período de 3 meses. É exatamente aquele período que os pastores, aliás, que os magos estiveram caminhando até Jesus, né? Então, eu acho muito interessante essa ligação, porque, na verdade, o Natal foi estabelecido pela Igreja Cristã. Quando eu digo Igreja Cristã, a própria Igreja Católica, instituída em Constantino, porque a Igreja Católica é uma igreja cristã, né? Cristã, não apostólica, mas é uma igreja cristã, né? Porque crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, crê na Trindade. Então, foi a primeira vez em que Constantino reconheceu os discípulos, né? Reconheceu a igreja do Senhor. E aí eles celebravam ao Deus Sol e então reconheceram que só Jesus era o Senhor, e então estabeleceram que Jesus era o verdadeiro sol. Só ele era o sol da justiça, e esse texto está lá em Malaquias capítulo 4. Então eles reconheceram que Jesus é o sol da justiça, por meio dos discípulos. E aí começou-se a celebrar a Jesus como a árvore da vida. E é interessante que nós... Por que eu falei disso, do berço que eu nasci? E depois, porque nós nos convertemos à igreja protestante, né? Igreja cristã protestante. E então, no meio da caminhada, a gente vai aprendendo muitas coisas, inclusive essa linha de ensino de batalha espiritual, onde nós aprendemos a renunciar a muitas coisas. É muito zelo com tradições, com culturas,
porque às vezes há coisas embutidas ali onde o inimigo pode aproveitar de objetos, de circunstâncias, né, para entrar no lar uma maldição ou coisas contaminadas. A Bíblia fala disso também, mas nós tivemos uma época estudando bastante sobre isso, e a liderança que havia sobre nós nos instruía a não comemorar o Natal, exatamente porque o Natal antigamente era celebrado ao Deus Sol, né? Só que, e nessa caminhada, nós, como meu esposo disse, nós ficamos um tempo sem celebrar o Natal. Então ficava aquele clima na nossa família, na nossa casa, um peso de consciência. Peso de consciência, se a gente celebrava ou não celebrava o Natal. A gente às vezes até fugia, viajava para não ficar com a família que celebrava e outros que não celebravam. Então virou uma dificuldade de clareza entre nós, né, sobre o Natal. E eu quero até indicar aqui, eu li um livro, quero indicar esse livro do pastor Jorge Linhares. O nome é Natal, a mais linda festa. Quando eu li esse livro, houve um alívio, sabe, uma clareza sobre o que era o Natal. E ele fala exatamente disso que eu comecei falando, que o Natal é a mais linda expressão do amor de Deus, é a encarnação do Verbo vivo, e que Jesus, ele é a estrela da manhã, ele é o sol da justiça, ele é a luz do mundo, e ele é a árvore da vida, né? Jesus, ele foi instituído no Éden como a árvore da vida. Então, quando você começa a olhar para os símbolos do Natal, trazendo a conotação para quem é Jesus, você encontra significado na simbologia do Natal. Porque a estrela que a gente coloca na árvore é a estrela de Davi, a estrela da manhã, que é Jesus. Quando você olha para as luzes, essa época de Natal, as cidades, o universo se enche de luz, né? E de uma mensagem, de uma doce mensagem, que Jesus Cristo é o Salvador. Essa é a mensagem do Natal. Por isso que você falou, meu amor, no Natal as pessoas começam a, na verdade, ficarem mais doces, mais amorosas, começam a fazer bondade, gestos de amor, caridade, então dão cestas básicas, porque a mensagem do aniversariante, a verdadeira mensagem do aniversariante é essa. A Bíblia diz que ele é amor. Então Jesus Cristo, ele veio para resgatar o pobre e o aflito, ele veio para nos dar alegria ao invés de cinzas, para nos dar vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ele veio para resgatar uma humanidade caída, né? E a maior mensagem de Jesus é o amor. E por onde ele passava, ele supria a necessidade das pessoas. Então, mesmo que inconsciente, as pessoas lá no fundo sabem que Jesus, que essa é a mensagem de Jesus. Você está colocando coisa diferente. Eu gosto de coisas diferentes. Você está dizendo que a mensagem é maior do que o mensageiro. Não é isso? O aniversariante, ele é menor do que a mensagem que ele traz, do que a própria palavra, né? Não, ele é maior. Pois é. A mensagem é maior do que ele. É maior. Eu vejo o seguinte, que as pessoas comemoram muito o nascimento da pessoa em si. Da pessoa em si. O CPF, a pessoa em si. Endeusa muito o nascimento das pessoas. Enquanto que Deus, na pessoa do seu Filho amado, ele está ali. É claro, óbvio que ele nasceu, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas o que deve ser mais comemorado é o que ele pregou. O anúncio, né? Anúncio Como a gente dele. diz, o advento do Natal. Dele. O advento é um anúncio. É isso. Daquilo que ele deseja que façamos, né? Há uma vontade expressa de Jesus, né? Inclusive os 10 mandamentos que ele resumiu em 2, amar
a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então essa é a mensagem do Salvador. Então eu acredito que toda a humanidade lá no fundo conhece essa mensagem, conhece que essa é a vontade de Jesus. Então no Natal as pessoas expressam essa vontade do aniversariante, né? Que é amar as pessoas, dividir o que você tem com o próximo, tentando um pouquinho obedecer o segundo mandamento, o segundo maior mandamento, né? É amar o próximo como a ti mesmo. E eu vejo que no Natal as tradições culturais, elas são realizadas por toda a humanidade, né? Nós enfeitamos a casa com a árvore de Natal, nós celebramos jantares, mesa, vinho, champanhe, para aqueles que são crentes, champanhe sem álcool, vinho sem álcool, né? Então, há um celebrar de mesa e esses símbolos, eles não são bíblicos, não são espirituais, mas eu também não conoto como pecaminosos, não é? O foco é o que essa tradição está celebrando. Eu vejo, só concluindo, amor, porque o que essa tradição está celebrando, o que está causando nas famílias, o que está causando isso que você falou, a atitude das pessoas no Natal, não é? É de ajudar o próximo. E quando essa tradição me leva a honrar o Salvador, a honrar o aniversariante, então algo deve ser considerado. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo disse, não lembro o texto agora, mas ele disse: me fiz de fraco para ganhar os fracos, e fazendo disso uma oportunidade para falar do amor de Deus. Então eu vejo que no Natal as pessoas estão sensíveis ao amor de Deus. É tanto que as pessoas se levantam para ajudar o próximo, né? Então é uma oportunidade para a gente falar de quem é o Salvador, não é? Do que ele fez, do que ele faz, do seu propósito, do que ele fará. E acima de tudo, que ele vive está, não é? Jesus está vivo, por isso deve ser celebrado. E quanto às simbologias, eu nesse livro mesmo do pastor Jorge Linhares, eu aprendi tanto lendo esse livro, e eu achei muito interessante algo que ele coloca de cada símbolo, né? De cada símbolo da árvore. E quando você decora a sua casa, na verdade, o que não deve haver é idolatria com os símbolos, com essa questão da magia desses enfeites, não é? Porque nós devemos... E também o que está no seu coração. Qual é o propósito do coração? A quem você está honrando, não é? Então, como você disse, nós devemos celebrar Jesus todos os dias, mas eu também organizo minha casa diariamente, o ano inteiro. Eu faço um jantar e eu coloco textos bíblicos na mesa para honrar aquele que nos arregimentou. Nossa casa, a gente espalha textos bíblicos também. Agora mesmo na nossa árvore nós colocamos os frutos do Espírito, né, amor? Por quê? Eu postei até isso no meu Instagram e muitas mulheres me mandaram mensagem agradecendo a ideia e que vão fazer também. Por quê? Eu expliquei porque os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, essas são características e virtudes do aniversariante. Então, eu preciso honrar o nome de Jesus e quem Ele é. Então, quando eu faço isso, então, na verdade, eu não estou idolatrando as simbologias, mas eu estou honrando o Salvador. E eu achei interessante também Jorge Linhares falando disso, porque a Bíblia
ela nos garante que nós somos morada do Altíssimo, né? Que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Meire, só para clarear o nosso público, então vocês estão percebendo que não é pecado você colocar uma árvore de Natal em casa, não é pecado você enfeitar, colocar aquelas bolinhas, porque as pessoas, muitos dizem que a árvore de Natal deu origem, foram os nórdicos que deram origem, e que aquelas bolas representavam cabeças de pessoas penduradas nas árvores. Não existe nada disso, tudo isso é mito, é lenda. Aí, inclusive a árvore... Como o Papai Noel é uma lenda, né? Inclusive a árvore de Natal, ela nasceu na Idade Média pela Igreja Católica e foi popularizada pelos protestantes. Exatamente. Então, assim, que é justamente isso que você falou. A árvore da vida, que foi que inspirou a árvore de Natal. Então, exatamente. Então, você como uma professora de criança também, o que você aconselha para os pais falarem para suas crianças? Ou seja, não é pecado, vamos enfeitar nossa casa e tal, mas nós não devemos priorizar os enfeites, a árvore, e sim a pessoa de Jesus. O que você falaria para eles, aconselharia para os pais falarem para suas crianças, seus filhos? Exatamente isso, que nós celebramos a vida de Jesus em nós e que não só no Natal, não só nesse período de Natal, mas em todo o tempo, a nossa casa deve ser ornamentada para Jesus. Ornamentada não só com frases, enfeites, mas acima de tudo com as nossas atitudes. Declarando que Ele é Senhor da nossa vida. O nosso dia a dia, o nosso jeito de ser, de viver e de falar. É isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Que nós celebramos sempre a vida ressurrecta de Jesus em nós. E o que eu ia acrescentando, o que eu aprendi, é sobre a troca de presentes. Porque um dia me perguntaram por que a troca de presentes. Porque eu não sabia responder antes, e hoje eu já sei. Então, a simbologia na tradição é que quando os reis magos foram até Jesus, eles levaram presentes, né? Levaram mirra, levaram ouro e incenso. Então, hoje, aonde é que Jesus... Nós sabemos, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Então o aniversariante está vivo. Onde é que ele habita? A Bíblia diz que ele habita em nós. Então, quando na noite do aniversariante ele está vivo, mas não está fisicamente aos nossos olhos, né? Nós não o vemos fisicamente, né? Mas sabemos que ele habita em nós. Então, quando eu troco presente com meu amor, eu estou reconhecendo que Jesus Cristo, que é o aniversariante, habita nele. Como Jesus não está fisicamente vivo, a gente troca presente porque sabe que Jesus está ali. Então, essa é a resposta da troca de presente. Eu achei tão maravilhoso. E as crianças precisam entender, porque quando Deus estabeleceu a primeira ceia, Deus instruiu a Moisés que instruísse aos pais que matassem um cordeiro, que ungissem os umbrais das casas e que cada pai de família reunisse os filhos e ceassem juntos e explicassem a eles qual era o significado da ceia. Da mesma forma, nós devemos reunir os filhos e explicar o verdadeiro significado do Natal. Meu amor, sobre origens e distorções, você já começou a falar sobre isso? Com o passar dos séculos, o Natal ganhou elementos que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, né? E essas distorções têm causado danos na fé de muitas pessoas, tanto por excesso quanto por radicais que rejeitam completamente a data, né? E tem pessoas que até não gostam de celebrar o Natal, né? Então, como equilibrar essa verdade bíblica e uma celebração saudável? Infelizmente,
há uma comercialização, né, do Natal. Infelizmente, as pessoas focam no Natal como época de comprar, gastar, comprar, e precisa, não sei por que precisam de ceias tão glamorosas, e há tantos gastos, às vezes além do que podem, sendo que se só ficar juntos e celebrar Jesus seria o suficiente, né? E eu aprendi no início da minha fé cristã, quando eu tinha tantas dúvidas assim. Eu li também um livro sobre Jaime Kemp, do pastor Jaime Kemp, e eu aprendi com ele sobre isso também. As pessoas colocam enfeite de meias no Natal também. A gente sabe que tem uma tradição, porque as regiões onde celebravam era muito frio, né? Então tinha as meias perto da lareira e depois aquelas meias esquentavam, colocavam nos pés, alguns colocavam uma ofertinha ali. Mas Jaime Kemp disse algo que inclusive pode fazer parte da pergunta anterior, o que eu diria para os pais falarem para os filhos. E ele falou, olha, aproveite essa ocasião para ofertar para o aniversariante o que mais Jesus gostaria. Missões, vidas sendo sustentadas. Então, uma das maiores mensagens de Jesus é: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho, não é? A toda criatura, anunciai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, por que não ofertar para missionários que estão espalhados no mundo inteiro? Por que não ofertar no reino de Deus, na casa do Senhor, sabe? Então, nós precisamos mudar essa conotação. Eu diria que nós devemos nos posicionar. Não precisa presente caro, não é? Na verdade, nem precisa presente, porque o presente habita em nós, né? Então, infelizmente, as pessoas comercializam e virou esse comércio, né, o Natal. Então, o verdadeiro sentido do Natal foi trocado, né? Meu amor, e para finalizar, a pergunta melhor de todas. Sobre Jesus como personagem central. No fundo, tudo converge para uma única pergunta. Quem é Jesus para você? E por que ele é e deve continuar sendo o personagem principal do Natal e das nossas vidas? Fala um pouco para nós sobre o aniversariante. Jesus para mim, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador, o meu Redentor, meu melhor amigo, é o meu mestre. E não tem como, eu não tenho como desassociar a pessoa de Jesus da minha vida, de tudo que me ocorreu, de tudo que me sobreveio. Para quem não conhece ainda um pouco da minha história, eu sofri um acidente de queimaduras em 17 de fevereiro de 2009. Minha vida já não era comum e agora se tornou menos comum ainda, né? Porque Jesus Cristo, ele me tirou literalmente do vale da sombra da morte. Então, eu celebro a vida de Jesus todos os dias. Eu celebro tudo que ele fez por mim e eu posso dizer que minha vida é outra depois que Jesus me encontrou, depois que ele entrou na minha vida. É como realmente você comparar a mudança de água para o vinho. Então, Jesus Cristo, ele me tirou do império das trevas. Ele me limpou do pecado de outrora. Ele me ensinou a andar nas suas pisadas. Ele me ensinou a conhecê-lo de fato, intimamente, e andar como ele andou. Eu, pelo menos tentando, né, andar como ele andou. E
Ele é o Senhor, Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, meu conselheiro, meu príncipe da paz, aquele que eu aguardo, espero. Ele é a minha esperança. E eu posso dizer que tudo na minha vida, se não fosse o Senhor, não seria. Tudo, meu casamento, meus filhos, saúde, ministério, chamado, propósito. Então, Jesus para mim é tudo. Jesus é tudo. Amém. Amém. Uau. Amor, no dia 12 de março de 1985, ela e a pessoa com quem ela estava namorando na época falaram de 4 leis espirituais para mim. Sim. Me apresentando Jesus. Você lembra dessas 4 leis? Lembro demais. Quais foram? Agora apontar, Pois é, você literalmente lembra, né? agora, não, mas são leis maravilhosas, né? Porque fala de salvação, de redenção, Regeneração, regeneração. entrega. E eu aceitei Jesus na minha vida naquela noite de sábado. E ela estava ali, falando de Jesus para mim. Eu quero agradecer por aquele dia. Porque esse Jesus que eu abri meu coração e recebi foi a melhor decisão da minha vida. Amém. A melhor decisão da minha vida. Eu não me arrependo em momento algum. De lá para cá, só crescimento, só alegria, só expansão, sofrimentos, adversidades, eles continuam. A gente precisa deles para a gente nos aperfeiçoar, mas saber que Jesus está aqui com a gente, isso é maravilhoso. E você foi usado por Deus um dia para falar desse Jesus para mim também. E eu louvo a Deus. E é isso que tem que acontecer. E isso é Natal. Então Natal não é só dia 25 de dezembro, é todos os dias. Porque é nascimento de Jesus dentro da gente. Não é isso, meu amor? Natal é Cristo em nós, né? A esperança da glória. É Cristo em nós, a esperança da glória. Gente, estamos terminando o nosso podcast. A gente ficaria aqui o tempo todo falando de Jesus, né? Que honra, meu amor, ter você aqui como entrevistada, minha host auxiliar. Obrigado por trazer clareza, profundidade, uma visão de equilíbrio sobre o Natal. Nada polêmico, mas esclarecedor. E acima de tudo, obrigado por nos conduzir novamente ao centro da nossa fé. Jesus, você para mim é uma referência de fé, de adoração. Por que eu falo isso? Porque enquanto ela pegava fogo, com aquele álcool de poço na pele dela e o fogo consumindo ela por inteiro, os nossos 3 filhos vinham em cima dela. Não é fácil para um filho, uma criança, ver uma mãe pegando fogo e eles querendo, e eu afastando eles de perto. Eu empurrava eles para eles não se queimarem. E ela falava para os nossos filhos não perderem a fé, continuarem crendo em Deus e servindo o Senhor. Essa era as últimas palavras dela direcionadas aos nossos filhos. Palavras que geraram fé na vida dos nossos 3 filhos. É tanto que eles hoje são de maiores e nenhum carrega nenhuma sequela, porque a semente da convicção foi plantada no coração deles. Exato. Por essa fé. Né? Amém. Então eu louvo a Deus pela sua vida, meu amor. E de tantas pessoas que eu tentei convidá-la para estar nesse episódio, Deus não permitiu nenhuma delas. Porque Deus queria exatamente que fosse você. E Deus falou assim, é ela. E deu Amém. certo. E obrigado por ter aceitado. Eu quero deixar suas considerações finais aí para todo mundo. Amém. Então, eu quero deixar uma mensagem para as famílias. Celebrem o Natal. Para as mulheres, decorem suas casas, amadas, com árvore de Natal, com os frutos do Espírito lá na sua árvore. Em vez de Papai Noel, E Papai do retirem céu. Papai Noel. Não deixem as crianças pensarem que Natal é Papai Noel,
porque isso é uma lenda. Quem é Papai Noel, né, na verdade? Então, precisamos enaltecer a pessoa de Jesus. Ele é o aniversariante, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, a quem nós celebramos o Natal. Então, por que essa fantasia, né? Eu posso dizer que Natal sem Jesus não tem magia. Que as pessoas falam a magia do Natal. Que magia? Só os enfeites, as luzes, os brilhos, os presentes, os gastos violentos. Nada disso. O Natal é Jesus. Jesus em nós. A doce mensagem do Natal é essa. Então, celebrem, cuidem das suas casas, arrumem, ornamentem suas casas com simbologias cristãs, sabe? Levem a estrela de Davi, a luz do mundo que é Jesus, as coisas que eu mencionei aqui, sabe? Aquilo que figura realmente a pessoa de Jesus, que enaltece a pessoa de Jesus. Coloquem frases, decorações que tem uma mensagem: Jesus está vivo, Ele voltará, Jesus é a nossa esperança. Encha a sua casa disso, porque você está celebrando a vida de Jesus, e isso é Natal. Então, o meu conselho é esse: celebrem, decorem suas casas para honrar o nome do Senhor. Ah, mas só no Natal? Continua. Eu continuo, na minha casa é cheio de decorações que exaltam a pessoa de Jesus, porque nós escolhemos servir a Jesus, né? E Ele é o nosso Senhor, né? O motivo da nossa alegria, o motivo da nossa esperança. Então é isso. Não deixe que nenhum falso ensino ou que nenhuma dúvida mais permeie o seu coração e a sua mente. Ensinem seus filhos a honrarem a Jesus nessa época e em todo o tempo, não é? Amém. Isso é Jesus. Jesus vive em nós, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, né? E aproveitem nessa época, todos os dias, mas nessa época, você que tem alguém que você não fala há muito tempo, que você teve um desgaste, uma animosidade, aproveita para pedir perdão para essa pessoa. Exato. Perdão, palavra-chave. A Bíblia diz que o que depender de vós tem de paz com todos. Então faça isso, faça as pazes, se reconciliem. Esse é o maior presente de Natal que uma pessoa pode receber, que é o seu perdão. Que esse episódio toque o coração de muita gente e que o Natal volte a ser para todos nós o que sempre deveria ser: a celebração da chegada daquele que transformou e continua transformando vidas e todas as coisas. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua voz, meu amor. Amém. Por tudo que você representa para Araguaína, para o reino de Deus, para a minha família, para a nossa família e para mim, em especial. Eu te amo. Quero declarar meu amor por você. E você que nos acompanha, compartilhe esse episódio, porque essa mensagem precisa chegar aos corações de muitas pessoas, por esse rincão brasileiro, muitas famílias e igrejas e até o mundo, não é? Eu sou o apóstolo Amilson e esse é o Foxcast, e eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores: Visão Transporte, MC Transporte, Marco Construtora e Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Aranet Play, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, a Renovar Recapagem, a Lanchonete Votuca, Paulinho Motos, Império Tratores e agora a Favorito Tecnologia. Muito obrigado por vocês manterem esse programa de pé e por essas mensagens chegarem aos ouvidos e aos corações de muita gente. Até o próximo Foxcast. Que Deus nos abençoe.